Leilões, você sabe o papel da advocacia nessa área? Eu me chamo Silvano Carvalho e estou aqui com Débora Leão e Iraton Hans em mais um episódio do Ponto Legal, podcast do curso de Direito da Faculdade CDL, sob a supervisão das professoras Cíntia Menezes Maia, Juliana Vaz e Carla Michele Quaresma. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga nossas redes sociais, @Faculdade CDL, @Direito Faculdade CDL. O mundo dos leilões e a advocacia. Para conversar conosco sobre esse tema, a equipe do Ponto Legal procurou uma especialista no assunto e ela veio para cá conversar com a gente. Ela é advogada, escritora e palestrante, especialista em negociações financeiras e pós-graduada em Direito Processual. É membro da Comissão de Direito Bancário da OAB do Ceará e atua nas áreas de direito bancário, imobiliário e empresarial. À frente da Fonseca Advogados, dedica-se a oferecer uma advocacia estratégica, auxiliando pessoas e empresas na proteção do patrimônio. Eu recebo aqui com muita alegria, nos estúdios da Faculdade CDL, a doutora Caroline Fonseca. Doutora, muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo para nós. Eu sei que é corrido demais, mas nós agradecemos muito. Seja bem-vinda. Silvano, muito obrigada. Eu quem agradeço o convite. Já era para eu ter vindo antes, não é? Mas Exatamente. os empecilhos da vida acabam, mas foi na hora certa. E agradeço, já elogiei bastante, né, aqui o podcast. Acho que é uma iniciativa incrível da Faculdade CDL e sua também. Tem muita propriedade sobre o projeto. E estou aqui para contribuir. Que bom, que maravilha. E realmente nós estávamos precisando conversar sobre esse assunto, né? Um assunto muito importante. E eu queria que a senhora começasse nos explicando, doutora, qual é o papel do advogado? O que é exatamente como é que exatamente que ele atua nesse mercado de leilões de imóveis? Certo. Silvano, essa pergunta é muito interessante porque diz muito até do meu interesse, né? Como o meu interesse surgiu para começar na atuação de leilões de imóveis. No primeiro momento, eu visualizei a nossa cidade, aqui Fortaleza, a especulação imobiliária gigantesca. E isso já chamou minha atenção para atuar com imobiliário. E partindo do leilões de imóveis, eu fiz uma consideração muito peculiar no sentido de investidores. Investir no mercado de leilões se torna atraente para o investidor, porque de fato você está adquirindo um produto, um imóvel, um preço muito abaixo do que de fato é no mercado, não é? E para o investidor entrar no mercado, passar a investir, é muito importante ele estar auxiliado por um advogado especialista em leilões. Traz mais segurança, o advogado, a equipe que ele vai estar assessorado pode auxiliar de forma mais precisa de todos os trâmites do leilão, para que esse investidor possa investir com segurança e não sofrer nenhum risco, né? Um risco possivelmente financeiro. E situando aqui mais ou menos esse link, para fazer esse link entre o advogado e o investidor, vale a pena mesmo, para começar, vale a pena o investidor e investir o seu dinheiro no leilão de imóvel? Vale a pena isso? Silvano, eu indico bastante. Eu indico bastante. Inclusive, os meus primeiros clientes em leilões de imóveis e investidores que aplicaram junto à minha equipe foi justamente isso. Foram pessoas que já vinham analisando, estudando sobre isso, e foi quando surgiu aí o meu trabalho. Foram inicialmente amigos, eu passei a assessorar amigos no quesito de leilões, e pela experiência que eu venho tendo e vivenciando, é bastante interessante sim, mas com a ressalva, é importante você estar acompanhado por uma assessoria e por um especialista, porque não é só o financeiro, você tem ali, por exemplo, um capital, um crédito, uma receita, uma renda, um dinheiro guardado, não é só isso, não é só dar o lance. Existe, de fato, você analisar o edital do leilão,
ver certinho a matrícula do imóvel, ver possíveis processos que estão elencados nesse imóvel. Então, vale bastante a pena, porque a gente sabe os valores de empreendimentos imobiliários, e principalmente aqui em Fortaleza. Você vê ali a região Meireles, Beira-Mar, Aldeota, que tem uma crescente imensa de imóveis por temporada. Você passar num atendimento de expositores ali do empreendimento, e você buscar informações sobre o preço, são bastante altos. Comparado a isso, a gente tem a possibilidade de aplicar em imóveis que estão ali disponíveis em um leilão em um preço bem inferior, sabe, ao que está sendo aplicado no mercado. Isso se torna interessante porque o investidor pode aplicar aquele valor que ele tem disponível, reformar, reparar o imóvel e disponibilizá-lo ou até residir, entende? E eu acho muito atrativo. Eu acho que quando você está com um profissional, está com uma equipe que de fato conhece e sente segurança em aplicar a quantia que você tem disponível, vale muito a pena, sim. Eu aconselho. Eu acredito que nesse mercado, os imóveis que vão a leilão, ele vem com um histórico, Sim. né? E esse histórico, ele deve trazer alguns detalhes, pequenos detalhes que precisam ser observados, né? Uhum. E qual é o maior erro que o investidor comete inicialmente quando ele não tem assim, quando ele não está bem assessorado, quando ele não está Sim, bem sim, acompanhado? Qual é o maior erro que eles sim. cometem? Silvano, o que acontece, assim, que nós podemos demonstrar agora, é se apegar ao que eu já até mencionei anteriormente, respondendo a pergunta anterior, se apegar apenas ao preço, sabe? Leilão é online, acontece a todo momento. Agora estão acontecendo leilões. Você acessa o site do leiloeiro, você tem que fazer uma análise do site do leiloeiro para ver se o site tem a credibilidade, tem a confiança, se está tudo certinho. Você se habilita ali para participar de um possível leilão de um imóvel que está disponível e você precisa estudar o edital, você precisa acessar a matrícula daquele imóvel atualizada, porque a matrícula é o histórico ali do imóvel, certo? Você precisa saber, ter ciência do que tem ali, se está tudo certinho, como eu já mencionei também, de possíveis processos judiciais que envolvam esse imóvel, se o imóvel é ocupado ou não. Então, de fato, não é só o valor, certo? Talvez você vá analisar, entre um site de um leiloeiro, veja um imóvel que se torne atrativo de forma financeira, mas quando você vai a fundo, vai investigar as características ali daquele imóvel, tem outros empecilhos que possivelmente podem ser solucionados, mas que já tem uma dificuldade maior e caso o investidor não saiba, não tenha tanto conhecimento, ele pode acabar dando um lance errado. Então, assim, e aí eu acho que a gente começa a entender mais ou menos a importância da participação do advogado. O primeiro passo é o levantamento do que você tem em relação àquele imóvel. Exatamente. Aquilo que implica, né, em relação àquele imóvel, Exato. né? É o primeiro passo. E aí, claro que, evidentemente, a primeira coisa que a gente pergunta é o seguinte: quais os documentos são necessários? Que documentos a gente precisa? Que documentos o advogado tem que levantar, fazer o levantamento, buscar para poder mostrar ao seu cliente a segurança daquele investimento? Quais são esses documentos? Pronto, o que eu elenco, os principais, os 3 principais, é de fato o edital, que vai ter todas as características do imóvel, a data do imóvel, a forma que pode ser dado o lance para aquele imóvel, a matrícula do imóvel atualizada, porque lá tem tudo referente ao imóvel, de todas as atualizações, as características do imóvel, as características a propriedade desse imóvel e, de fato, também uma análise processual. Ver se o imóvel está presente, está sendo elencado em algum processo judicial. Porque, de fato, Silvano, o que é que acontece? O imóvel, quando ele vai ser disponibilizado em leilão, ele vem de dívidas, vem de cobranças, sejam elas judiciais ou extrajudiciais. Tanto que existem os leilões judiciais e extrajudiciais, certo? Então,
elencado a isso, vamos dizer que o imóvel foi a leilão por conta de questões trabalhistas, que aí já é um processo trabalhista, certo? Então, é importante você fazer essa análise judicial para ver possíveis processos que estejam elencados a esse imóvel, que de alguma forma possa comprometer aí esse lance, essa arrematação. Então, o imóvel, doutora, ele herda as dívidas no leilão? Ele herda as dívidas que ele tem? O proprietário herda as dívidas que o imóvel tem? Pronto. Essa pergunta, ele não herda, as dívidas que o imóvel herda são as dívidas provenientes do imóvel. Eu menciono o quê? IPTU, dívida de IPTU, dívida de condomínio. Essas dívidas, elas são atreladas ao imóvel. Essas dívidas, Então, elas compõem aquilo que você compra. O que você arremata no leilão vem com essas dívidas. Exato. Mas são dívidas provenientes do imóvel. Do imóvel. Certo? Não são dívidas de caráter, por exemplo, trabalhista. Quando o imóvel é exposto, a quitação dele quando o imóvel é exposto a leilão, a arrematação, o valor ali daquela arrematação, que foi adquirida através da arrematação daquele imóvel, vai dar quitação às dívidas que possivelmente o devedor tenha. O proprietário anterior. Exatamente. Então, são dívidas distintas, a do proprietário anterior e a do imóvel. Exatamente. Então, isso reforça a necessidade de você ter toda a documentação necessária em relação àquele imóvel, para você saber, primeiro, por que ele está sendo leiloado. Exato. Não é isso? Segundo, que dívidas o imóvel traz consigo. Exatamente. É isso? E entender que, se ele está sendo arrematado, por exemplo, aqui, para pagar uma dívida trabalhista de uma empresa, o que vai pagar a dívida trabalhista é o valor do leilão daquele imóvel, o valor que é arrecadado no leilão. Aquilo ali vai para pagar a dívida, não fica para quem comprou o imóvel. Exato. E o imóvel fica limpo. Isso. Mas aí vem os impostos, não é isso? Quais são os impostos que a senhora disse que acompanham o imóvel? Não, o que eu expliquei para você agora é que as dívidas que passam a ser do arrematante são as dívidas que são provenientes do imóvel, certo? Então, a gente exemplifica como as dívidas de IPTU e dívidas de condomínio. Certo. Então, aquilo que tem de condomínio do imóvel, o arrecadante, é arrecadante que chama? Arrematante. O arrematante adquire. Exatamente. Vem junto com o imóvel. Exatamente. Né? Então, é preciso que ele tenha conhecimento. Exato. É de fato como a gente vem explicando desde o início da conversa, que é a importância do advogado nesse procedimento. Perfeitamente. Né? Que o advogado, vai poder auxiliar da melhor forma esse investidor e ele investir com maior segurança. Mas, doutora, assim, eu tenho um recurso financeiro. Eu quero comprar um imóvel no leilão. O imóvel custa R$500 mil. Eu tenho R$250 mil. E vamos aqui ponderar que, por sorte, esse imóvel não tem nenhuma dívida, nem de condomínio, nem de IPTU. Mas eu só tenho R$250 mil e quero um imóvel. O que eu faço? Eu posso financiar o restante? Então, há possibilidade, certo? A gente vê isso com uma maior facilidade em leilões que o leiloeiro é o banco, que no caso é um financiamento, a pessoa adquiriu um imóvel com um financiamento bancário, não terminou de quitar as parcelas, e aí o banco expõe esse imóvel a leilão extrajudicial. Aí, isso acontece muito com a Caixa Econômica Federal, a possibilidade do financiamento, sabe? E aí tem a possibilidade de fato, traçar o perfil desse investidor, ver se há a possibilidade de conseguir esse financiamento e tentar essa arrematação com uma parcela sendo financiada, né? Uma porcentagem do valor. No judicial, isso tem a possibilidade de parcelamento, mas já tem algumas características mais pertinentes. Enfim, não é tão mais preciso, mais certo
quando é um leilão extrajudicial e possivelmente quando o leiloeiro é o banco, um leilão de banco, que a gente menciona, assim. Então, assim, se eu, é, é, se eu sou advogado, se a senhora, por exemplo, que é advogada, a senhora acompanha um cliente seu na arrematação de um imóvel e, claro, já presta toda a assessoria, já entrega para ele toda a documentação necessária e como estão as dívidas do imóvel. Certo. E ele deseja financiar. Uhum. O advogado também pode trabalhar no auxílio desse financiamento junto à Caixa, junto ao banco. Sim. Uhum. E qual é a Sim, atividade que o sim. advogado realizaria nesse momento? Assim, eu vou falar muito genérico, Uhum. porque a gente não sabe, não tem um cliente específico, certo? Assim, o que o cliente iria precisar, Uhum. né? Porque é de cliente para cliente. Mas, assim, não vamos Entendo. falar de forma genérica. De fato, como eu falei, um dos documentos essenciais para a tratativa do leilão é o estudo do edital do leilão. Então, antes mesmo, por exemplo, eu quero arrematar, mas eu quero financiar. Você tem que informar a forma que você vai dar a quitação, a fazer a arrematação desse imóvel, certo? Não é assim, eu vou arrematar e depois eu vou dar aqui uma parte. A informação não pode vir posterior. Ela tem Ela que tem vir que vir antes. antes da Isso, quitação, antes da proposta. exatamente. E aí, Entendi. o que é que acontece? O auxílio do advogado é, de fato, preparar para que esse cliente tenha condições de fazer a arrematação do imóvel, esteja tudo ok, ele tenha esse auxílio, né? Essa assistência bancária para, de fato, efetuar o lance. Se ele resolver financiar e for, vamos aqui supor, pela Caixa Econômica, o imóvel da Caixa Econômica, toda essa preparação de documentação, essa possibilidade prévia, a advocacia oferece ao cliente, olha, se você tem X, você vai dar aqui a entrada ao imóvel, você vai poder financiar tanto, a sua condição é essa de financiar. A advocacia também fornece essas possibilidades? Pode oferecer, pode oferecer. Isso é muito do serviço que você de fato foi contratado, certo? Pode ser que o cliente já tenha uma assessoria para isso e ele já venha com as contas, um material de cálculo de financeiro todo pronto. É muito do cliente e do que ele de fato pretende contratar junto ao advogado. Doutora, e se o imóvel estiver ocupado? E aí? Como é que faz? Essa é uma questão que é uma das dúvidas mais presentes. Eu imagino. Eu É, imagino. Silvano, o que é que acontece? Um imóvel ocupado, vamos É uma dizer. situação delicada, né? É delicada, mas tem solução, certo? Tem solução. Vamos dizer que você adquiriu o imóvel através de um leilão judicial. No leilão judicial já tem uma ordem ali judicial para emissão de posse, e aí o oficial de justiça vai, notifica o ocupante do imóvel, dá o prazo para que ele saia do imóvel, enfim. É uma forma mais precisa, porque de fato, quando uma pessoa recebe uma notificação ali judicial, já se torna mais impositivo. Todavia, no extrajudicial, você vai com toda a documentação referente à arrematação do imóvel e aí dá o prazo ali para a pessoa saia do imóvel. E o que é que acontece em muitos casos? Muitos casos, o imóvel estando ocupado, né? Com o imóvel estando ocupado, você pode ver a possibilidade de um acordo, assim, uma facilidade. Muitas vezes tem alguns clientes, eu ainda não peguei esse caso de ter que precisar fazer isso, mas eu vejo colegas que já deixam ali um saldo para dar entrada, financiar a mudança daquela pessoa que está ocupando o imóvel. Entendi. Eu facilito aqui para você, eu trago um carro de mudança, já deixa ali um valorzinho certo para fazer isso. Isso seria um acordo para facilitar a saída do ocupante, entendeu? Entendi. E se Viabilizar a posse do isso, imóvel. isso. E se isso não ocorrer, de fato teria que entrar com uma ação de emissão de posse para que essa pessoa saísse de fato do imóvel. Doutora, eu imagino que alguns investidores, e aí a palavra investidor por si só já define, compram imóveis como esses para ou revender ou alugar, Isso. não é isso?
É, é natural, então, você ter um cliente, por exemplo, que arrecada imóveis como esse e depois ele contrata o trabalho para administrar o aluguel desses imóveis? Sim. Sim, é um mercado, sabe, Silvano? É um mercado, assim. Até existe também a possibilidade da atuação conjunta de advogados com imobiliária, sabe? Depende, é um mercado, assim, é um mercado, se torna atrativo pela nossa cidade, que tem uma especulação assim, imobiliária altíssima, a gente vê diversos empreendimentos, é só você andar na orla de Fortaleza, você encontra facilmente empreendimentos e no entorno da orla, e já gira a engrenagem e outros setores vão acompanhando isso. Quando você aplica em imóveis, sendo eles de leilões ou não, você possivelmente conta também com parceria de corretores, enfim, para expor aquele imóvel da melhor forma que seja, de forma mais atrativa. Então, possivelmente, quem investe vai, se não assumir, ele mesmo ofertar, já tiver quem tenha interesse ali para possivelmente um aluguel, ele vai possivelmente precisar tratar com imobiliárias, corretores, arquitetos, gera uma engrenagem aí bastante robusta. Então, é um caminho que se abre para o advogado. Então, aquele Sim, advogado que resolve trabalhar com leilão, ele também pode trabalhar com uma imobiliária, sim, com o aluguel de imóveis, uhum, criar uma cadeia para isso, uhum, né? Então, é um mercado que se abre numa área bem específica, né? isso. E, pelo visto, é um mercado rentável. É, eu acredito, eu, assim, acho que, com propriedade, falo que é muito interessante. Principalmente, o mercado imobiliário em si, né? O mercado imobiliário em si é interessante porque tem diversas vertentes, é um mercado, querendo ou não, que tem bastante carência porque tem uma proposta muito grande. Enfim, a gente está vendo aqui que a gente está falando de um setor, assim, leilões. E o mercado em si do Ceará é muito bom. Agora, assim, o que eu vejo o que se torna interessante até o nosso bate-papo aqui, a presença aqui no podcast, é o conhecimento das pessoas investir nesse mercado. Acho que falta mais esclarecimento, essas dúvidas mesmo que você tá tirando agora comigo. Muita gente tem essas dúvidas e às vezes não tem o tempo de parar para estudar, E o medo, sabe? porque assim, na verdade, o investidor, a não ser aquele que tem já um determinado lastro maior, mas o investidor, às vezes, que está começando, ele quer uma oportunidade, mas ele tem medo. Sim. Ele tem receio, porque às vezes ele só tem aquele valor para Aham. investir. E aí ele fica com receio de investir em algo que dê para ele mais problema e complicação do que dê rendimento. Sim, então Esse desculpa, pode continuar, Não, te interrompi. essa talvez seja a grande questão para quem quer investir, Sim, né? Você ter você conseguiu de repente poupar um pouquinho daquele dinheiro, tem ali um valor que não é significativo, mas que você consegue, num leilão, arrecadar um imóvel. Mas aí uhum, você fica pensando, mas se tiver ocupado? Mas qual é o uhum, problema? Mas qual é a dívida? sim, Né? sim, Essa talvez seja a grande questão. E para deixar essa pessoa confortável, eh, dizer: "Venha para consulte um advogado, observe como é que se faz. É o caminho melhor, é o caminho mais certo, o advogado consegue passar para essa pessoa a tranquilidade que ela precisa?" sim, sim. É o que é que acontece muito? As pessoas costumam procurar o advogado depois que o problema já está instaurado. É Isso a regra todas as áreas, em tudo. todas as áreas. Eu tento diversas vezes explicar isso, diversas vezes. É muito mais vantajoso você trabalhar
com a precaução. Você ali está seguro, porque você não gasto você investir, não, estar acompanhada aqui de uma equipe, de um advogado especialista, vou trabalhar com mais segurança. Os riscos de perda são significativamente Menores. diminuídos aí. E aí, de fato, você tem que estar acompanhado de alguém que entenda. A não ser que você já atue, assim, já faça isso de praxe, já conheça. Apesar de não ser advogado, mas, enfim, já conheça, já aplique, já invista, já acompanhe, já saiba analisar a documentação. Ok, quem sou eu para falar? Mas se você não conhece, você está entrando, é muito importante você estar acompanhado. E assim, até mesmo você conhecendo, em algum momento você vai precisar do advogado ali. Doutora, existe o cliente que investe, mas também existe aquele cliente que quer comprar uma casa para si. A assessoria da advocacia abraça esse cliente também? Sim, sim. Nós atendemos os clientes que têm, de fato, o interesse de conhecer o mercado, de possivelmente aplicar, fazer lances, sejam eles para investimento ou para moradia própria, certo? E o que difere é mesmo a gente estuda, a gente parte, o nosso trabalho parte do interesse daquele cliente. Se o cliente, eu quero aplicar, arrematar imóveis, possíveis imóveis para moradia, a quantia que eu conto é essa. A gente, de fato, vai fazer uma triagem do mercado que está exposto ali, que seja já compatível com o perfil do cliente, o que ele está disposto a ofertar. Então, de fato, caso a caso. É por isso que é uma análise mais única, né? Mais precisa para o cliente que específico. Eu perguntei isso para a senhora porque eu acho essa função do advogado uma função social importantíssima e que as pessoas precisam entender, como a gente conversou um pouquinho há um tempinho atrás, a importância que tem de você fazer investimentos seguros e como o advogado pode passar essa segurança, né? Como aquela pessoa que deseja comprar a primeira casa, às vezes, tem a opção de comprar um prédio, né? Novo e tal, mas também tem a opção do leilão, né? E o que ele precisa é se sentir seguro. Você está Sim. comprando a primeira casa, você quer segurança, né? Uhum. E eu acho que é muito importante que o advogado se prepare e prepare o seu escritório para receber e acolher essas pessoas. Exatamente. Porque talvez, a senhora falou muito bem, Fortaleza é um mundo de investimento. A gente Sim. está crescendo, né? Muito. Existe uma oferta de imóveis em Fortaleza muito grande, né? E as pessoas, em sua grande maioria, querem a primeira casa, né? Uhum. E o leilão passa a ser uma opção, Sim, né? e assim, Silvano, isso eu acho muito importante falar, sabe? Porque muitas pessoas que acompanham o podcast, elas se interessam no assunto e às vezes acham, não, não é para mim, entende? E não. É por isso que se faz necessário não só os profissionais acolherem, né, os clientes, dar uma assessoria completa, específica, e também pro cidadão mesmo, para ele buscar, conhecer, se inteirar, buscar possivelmente uma consultoria. Não, eu quero uma consultoria aqui, não quero ainda aplicar, não quero começar a dar lance, eu quero sentar para conversar, expor aqui. Porque, de fato, nós, advogados do setor imobiliário, conseguimos dar um suporte, de dar uma assessoria, dar uma conversa inicial, um pontapé ali para o interesse daquele possível cliente que venha nos procurar. Eu imagino que deva ser muito prazeroso você dar uma consultoria para uma família, por exemplo, que conquista a primeira casa, né? Sim. E ver que aquelas pessoas vão aproveitar aquele bem de forma in- integral, né? Vamos dizer Uhum. assim, integral, que eles vão ter a satisfação de morar naquele bem e vão sempre lembrar que naquele momento houveram profissionais que os ajudaram, Uhum. né, a conquistar. Eu acho esse papel do advogado muito importante nessa hora, nobre na hora não só de ajudar famílias a investirem,
ajudar Uhum. pessoas a investirem, a fazerem com que o seu patrimônio cresça, mas a conquistar também a primeira casa, né? Sim. E o leilão é realmente, como a senhora está dizendo, é realmente uma possibilidade. E É, as pessoas precisam perder um pouquinho o medo, né, de adquirir, mas eu acho que o advogado tem uma função primordial nisso, sim, com que é dar certeza. segurança. Com certeza, Silvano. É, assim, é um papel fundamental, como tantos outros em outros setores, né, não só imobiliário, na parte de leilões, é um papel fundamental, uma pessoa que passa a ter interesse em investir, em aplicar em leilões, contar com um especialista faz toda a diferença. Isso, como o podcast aqui é da faculdade, isso se torna interessante para os estudantes, para os profissionais que já estão atuando, que querem ingressar nesse segmento, como na população em geral. É uma temática que é muito interessante, muito convidativa, mas pouco debatida. Eu até agradeço mais uma vez o convite, porque eu acho que abre a margem para surgir mais interesse sobre o mercado de leilões, de como se pode trabalhar, como pode estar inserido no mercado através desse segmento, como de das pessoas, da população no geral, em começar a estudar, dar uma lida, possivelmente acessar sites de leiloeiros, sabe? E consultar profissionais, ver os profissionais que atuam no mercado, para possivelmente, quando vier a começar a estar assessorado, ter uma segurança maior, não correr riscos, sabe? Como a gente já comentou aqui. Então, assim, o papel do advogado é crucial, é algo indiscutível, e principalmente quando é uma demanda específica, uma causa ou uma aplicação específica que você precisa dessa ajuda profissional. A nossa intenção aqui sempre, doutora, é tentar mostrar aos estudantes de direito, àqueles que cursam a faculdade CDL e aos profissionais que estão no mercado, o quanto existe de oportunidades de trabalho, né? O estudante, o mundo do direito é muito vasto, mas o estudante às vezes não consegue enxergar, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande de trazer temas diferentes do direito, né? E oferecer várias profissões, oferecer várias oportunidades Sim, para que o estudante se identifique com aquela oportunidade e busque estudar, busque trabalhar para entrar naquele mercado de sim, trabalho, para saber como trabalhar. E a melhor forma que a gente acha disso é conversar com um profissional da área, com um especialista da área, mostrar, fazer com que o especialista mostre quais são os procedimentos para que o estudante se identifique, né? Busque se identificar com aquilo e entender que existem várias formas de você trabalhar o direito de forma positiva, correta, ajudando as pessoas, né? Tornando a vida das pessoas mais fáceis, com mais segurança, né? E isso é muito importante para a gente, né? Muito importante. E eu queria lhe agradecer ah, por ter vindo imagina. aqui, por ter disponibilizado o seu tempo, para Foi eu estar aqui quem agradece conosco. esse convite, foi maravilhoso. Eu queria fazer só uma última pergunta, assim. Qual é o conselho que você dá para quem quer comprar assim, o primeiro imóvel no leilão? Procure um escritório, um advogado especialista em leilões de imóveis, porque você vai sentir bastante segurança, você vai estar acompanhado, vai ter uma assessoria completa, você vai poder especificar seus anseios ali, seja ele, o meu primeiro imóvel, minha casa própria, ou não, eu quero investir, quero disponibilizar, reparar e colocar disponível para aluguel, para temporadas. Então, isso, uma assessoria, você contar com um advogado, especialista, faz toda a diferença, total. E isso é muito bom para explanar aqui para vocês do podcast, para os alunos da faculdade CDL, para se sentirem empolgados, encorajados, possivelmente estudar, explorar o mercado, entrar, ingressar na carreira com mais precisão e direcionamento. Então, agora o conselho seria para os estudantes: dediquem-se a estudar. É um Sim, ramo bom,
Eu indico. E, assim, quando a gente está na faculdade, a gente tem os compromissos, né, relativos à faculdade. Isso já gera... a faculdade já é difícil, o curso é difícil, obviamente. É um curso extenso, complexo, necessita de muita dedicação. E, às vezes, a gente não amplia o nosso olhar para fora, né, para fora da faculdade, para o mercado. Mas esse momento vai chegar. Então, eu acho que quanto mais você conhecer, tirar um tempo, assim, para assistir o podcast, participar do congresso, você ver como funciona a vida na prática, a vida do advogado, caso seja esse o interesse, se torna interessante, porque aí você já vai tendo maior clareza de qual segmento você se identifica mais, que você acha que tem, assim, um potencial para se destacar, que é mais compatível com, enfim, com o que você é mais detalhista, assim mesmo, na faculdade, o que você tirou de proveito, eu acho que isso torna bastante interessante. E nós ganhamos mais uma opção, né? Exato. Doutora Caroline Fonseca, muito obrigado mais uma vez por ter Obrigada. disponibilizado o seu tempo por estar aqui. Foi um prazer recebê-la. Foi um prazer. Muito obrigada, Silvano. Você assistiu a mais um episódio do Ponto Legal. E nós esperamos você aqui na próxima semana. Até lá.